Se me importa, eu me esforço. Amém? E aí nós vamos abrir nossas Bíblias no versículo 44 de Mateus, capítulo 13. Amém? Prepara a minha Bíblia aqui também. Versículo 44, tá bom? De Mateus 13. Se me importa, eu me esforço. Entendeu? Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Eu vou pedir aqui a versão da Raquel. Ela vai estar lendo aqui pra gente. Tá? Capítulo 13 de Mateus, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para comprar aquele campo. Glória a Deus. Veja só, eu vou ler na minha aqui também. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém, Pai, esta é a tua palavra. Sua palavra é a verdade. Pode passar os céus, pode passar a terra, Senhor, mas a sua palavra não passa. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhar os nossos corações, nossas mentes, ó Pai. Tudo em nós, Pai, através da sua palavra. Como o teu filho amado, ó Pai amado. O apóstolo Paulo disse um dia, em 1 Coríntios, ou seja, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Que nós sejamos transformados pela sua palavra. Como Jesus disse, Senhor, no livro de João 17, quando ele clamava ao Senhor, Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Pai. Santifica-nos com a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra é tremenda, né? Um tesouro, né? Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo, né? O qual o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tens e compra aquele campo. Amém? Quando você toma uma posição de viver uma vida de oração, vai haver muitos obstáculos, né? Vai haver até pessoas dizendo assim para a gente, mas como você vai tirar 2 horas, ficar na oração, você vai levantar cedo para orar, entendeu? A gente levanta cedo para tantas outras coisas, na verdade. E tem muitas pessoas, vamos falar das pessoas que de fato oram, né? Tem muitas pessoas que elas se estreitam, elas se organizam. Não, eu quero fazer vigília, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero tirar tempo para me meditar na palavra de Deus, entendeu? E aí elas escolhem, como Jesus falou, né, para Marta, né? Porque Maria, ela estava aos pés de Jesus, né? E Marta, ela estava ansiosa, entendeu? Ela estava ansiosa. A palavra de Deus diz que para que a gente busque ao Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, para que eu seja aprovado por Deus, né? Vamos lá? Efésios capítulo 5, né? Versículo 14. Ele fala sobre esmurrar o corpo, né? Efésios 5.
Então, você tomar uma posição de ficar horas e horas na presença do Senhor é esmurrar o corpo, porque o corpo não quer estar na presença de Deus, né? Então, se eu me importo, eu me esforço. Se eu me importo, eu me organizo. E nada da gente ficar dizendo, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu tô cansada. Deus me despertou, mas eu estava com tanto sono, dormi de novo. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Quando Deus desperta a gente para orar, que seja de madrugada, é importante que a gente vá na pia lá e já na torneira, né, e já lava o rosto para que a gente não volte a dormir de novo, porque é com todo mundo, temos que nos esforçar mesmo, né? Então a vida com Deus é esforço, é de esforço, né? Se Deus me despertar, eu vou orar. Não, a Bíblia diz, eu amo, Jesus diz, né? Deus diz, eu amo os que me amam e os que me procuram, me acham. E aí a gente fica esperando que Deus nos procure, né? Então, se eu me esforço, olha, se eu me importo, eu me esforço. Amém? Ninguém vai se esforçar no meu lugar. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos ouvir de novo na versão da Raquel. Eu acredito que ela já achou. Efésios 5, 14. Portanto, sejam cuidadosos do seu modo de proceder. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Pode continuar. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, governados por ele. Conversem entre si a respeito de Cristo, citando salmos e hinos, cantando cânticos espirituais e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então ele diz, portanto, se esforce. Amém? Nós precisamos nos esforçar para que a gente possa, versículo 14 em diante, Efésios 5, 14, né? Efésios 5, 14. Por isso foi dito: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará você. Amém? Pode continuar. Portanto, sejam cuidadosos. Amém? Desperta, olha só. A Bíblia diz assim, desperta tu que dormes. Né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, é onde ele fala, eu esmurro meu corpo. Amém? Mas vamos ver Efésios 5, 14. Desperta tu que dormes. Entendeu? Levanta-te dentre os mortos. Veja só esse ponto aqui, Levanta-te dentre os mortos. Então, muitas das vezes nós somos levados por causa da nossa displicência, por causa do nosso desânimo. Podemos ser levados. Olha, é triste, né? Mas nós podemos sim ser levados pelo desânimo ao ponto de dormir, entendeu? E aquela pessoa que ela vive sem oração, ela vive sem estar na presença de Deus, sem buscar a presença de Deus, é uma pessoa igual um ímpio lá fora, um morto espiritual, espiritualmente falando. Porque a própria palavra está dizendo assim, olha, levanta-te dentre os mortos. Entendeu? Então a dormência espiritual pode levar a gente a uma morte espiritual novamente. Entendeu? A dormir no meio dos mortos. Entendeu? Então a palavra de Deus está dizendo assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. 1 Coríntios 9, versículo 27. Vamos correr agora na Bíblia. 9, 27. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado.
Meu Deus. Você está entendendo? Porque às vezes a gente pensa, a gente se preocupa, né, com o que os outros pensam da gente, com o que a gente vai fazer diante das pessoas e mostrar para elas que a gente faz, entendeu? Mas esse ser desqualificado, para que eu não seja desqualificado, já não se trata mais diante das pessoas. Não se trata, não está relacionado àquilo que você faz, que eu faço na obra do Senhor, entendeu? Ou que eu faço para os outros, né? Por causa da obra de Deus. Mas a Bíblia diz para que eu não seja desqualificado. Então, lembra de Mateus capítulo 7, versículo 21, né? Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está se falando daquele que é qualificado diante de Deus, que é escolhido diante de Deus. Lembra, a palavra do Senhor nos diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entendeu? E Jesus dirá, a Bíblia diz que ele dirá: não vos conheço. No versículo 22 do capítulo 7 de João, ele diz: muitos chegarão e dirão, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz maravilhas, em teu nome eu não profetizei. Entendeu? E Jesus dirá a estes: não vos conheço. Está se falando daquele que não está qualificado diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu esmurro o meu corpo, já não tem nada a ver, entendeu? Na questão, no sentido de relacionamento com as pessoas, já não tem nada a ver no sentido de obras na terra. Tem a ver com o meu corpo levado como um sacrifício na presença do Senhor. Por quê? Porque meu corpo não quer adorar a Deus. Amém? Minha alma também não quer adorar a Deus. Quando nós buscamos a face de Deus, nós estamos trabalhando a alma, entendeu? A alma que é o governo, que governa o nosso corpo, entendeu? Que é a alma, a sede da nossa vontade, entendeu? Então, quando você ora, você está levando cativos os pensamentos, amém? Aquilo que você pensa. Às vezes você está triste, né? Você está abatido, você está preocupado e você vai orar, né? Você vai orar. E quando você ora, de fato mesmo, de coração derramado diante do Senhor, você sai dali totalmente diferente, outra pessoa. Você se resolve em Deus. Lembra aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece com ele? Ele descansa na sombra do Onipotente. Então, a oração leva você a descansar, a você se deleitar em Deus, a oração, a palavra, né? A meditação na palavra, tá? Mas o jejum, vamos falar do jejum? O jejum leva você a bater o seu corpo, leva você a esmurrar o seu corpo, entendeu? Então, o corpo da gente não quer estar na presença de Deus, por isso até é importante, é muito importante que você faça um jejum, pelo menos 2, 3 vezes na semana, tá bom? É importante, aqui fica aí a dica, né? Deus diz na palavra dele, lá em 2 Crônicas, né, capítulo 7, versículo 14, diz o quê? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Quando fala se humilhar, é humilhar o corpo. Amém? É se colocar na presença do Senhor em jejum. Ah, pastora, tem a oração, eu preciso meditar na palavra de Deus dia e noite, e eu preciso jejuar sim, porque nós temos um corpo que nos atrapalha, né? Nós temos uma alma, entendeu? Que tenta governar a gente, entendeu? Quer ver? Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero orar. Ai, que hora que vai ser? 5 da manhã, 4, entendeu? Meio-dia. Então são horários que às vezes a gente já pensa na dificuldade, a gente já pensa em tantas coisas que a gente tem para fazer,
Mas olha, queridos, essa palavra, estes versículos aqui, nós podemos entender que se a gente se importa mesmo em querer mudar, em querer viver uma vida diferente, amém? Até porque nós temos o Espírito de Deus em nós, e a Bíblia diz que ele nos deu o Espírito, um Espírito que procede da parte dele, para que ele pudesse habitar com o Espírito dele em nós. 1 Coríntios 2, 12. Né? Mas tem que haver um esforço. Então, Mateus capítulo 13, 14, ele dá um exemplo do que é o reino de Deus. É você colocar em primeiro lugar aquilo que importa para ele e não para nós. Então, se importa para ele, vai ter que importar para nós também. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos mais? Jeremias 29, versículo 13. Vamos ver o que diz Jeremias 29, 13. Amém? Se você quer anotar, vai anotando aí, amém? Se me importo, eu me esforço. Eu me esforço. Aí você vai colocando aí os versículos, né? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. É diferente, né, do que a gente diz. Ah, não, se eu despertar, se eu tiver bem, se eu tiver tempo. Não é diferente? Deus está à procura de pessoas que buscam a Ele de todo o coração. Amém? Que se organizam. Glória a Deus. Que decide manter uma rotina. Entendeu? Estabelece. Não, é isso que eu quero mesmo. E aí eu vou me preparar para esse propósito. Então, a questão aí já não é mais Deus, já não é mais as pessoas te ajudando, mas a questão aí é você com Deus. Amém? Então, vamos continuar? Joel, capítulo... sim, vamos mais alguns versículos dentro desse texto aí, Jeremias 29. Pode prosseguir, tá bom? 29, 13, 14 agora, né? Pode ler. E sereis achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer ao lugar de onde vocês foram transportados. Meu Deus. Tem problemas que fiquem de pé diante de nós quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, de todo o esforço? Tem? Não tem. Ele diz: farei voltar os vossos cativos, né? Entendeu? Mais um pouquinho, voltando esse versículo, tem uma coisa aqui nesse versículo que a gente não mencionou. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo das suas vidas. Reunirei todos vocês, espalhados entre todos os povos do mundo. Meu Deus, olha aqui essa frase: serei achado de vós, diz o Senhor. Para começar, ele já está dizendo: eu vou ser achado por vocês, se vocês me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Então, o segredo, queridos, para nós nesta manhã, esmurrar o corpo. Glória a Deus. Aqui Deus fala, né? Através do apóstolo Paulo, né? E é através do apóstolo Paulo, que é 1 Coríntios 9, né? Que a gente acabou lendo anteriormente. E aí a gente estava vendo nas mensagens anteriores muito sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Versículo 1 ele diz que nós temos que levar o nosso corpo como um sacrifício. Já em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: eu esmurro o meu corpo. Meu Deus. Amém? Então é o que nós precisamos fazer. Tomar uma posição, esmurrar o corpo. Você
Buscar a Deus nas madrugadas é esmurrar o corpo? Às vezes você vai dormir cansado, entendeu? Mas pensa bem, se você se importa, se isso é importante para você, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você vai dar seu jeito. Eita! Amém? Você vai dar seu jeito. É você que vai lutar por você. Ninguém vai orar no seu lugar. Ninguém. O máximo que as pessoas podem fazer por você é orar por você. Entendeu? Mas no seu lugar, não. Deus disse: se você me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Amém. Farei mudar a vossa sorte. Entendeu? Lembra da frase, né, do provérbio? Se nós estamos achando ruim a colheita que a gente está tendo, então a gente precisa rever nossos conceitos, verificar o que nós estamos semeando. Qual é o tipo de semente que nós estamos semeando? Será que nós estamos semeando, né, uma semente xoxa, uma semente que não tem vida mais, uma semente, né? A gente está entregando para Deus o que Israel estava entregando lá em Malaquias capítulo 1, versículo 13, né? Deus fala para Israel, né? E vocês estão dizendo, que canseira, e vocês trazem um dilacerado, e vocês ofertam para mim qualquer oferta. Vocês acham que eu vou receber qualquer oferta da parte de vocês? Você está entendendo, queridos? Então, se a gente está reclamando da colheita que a gente está recebendo, que a gente está tendo, nós vamos precisar verificar, né? Analisar qual é a semente que nós temos plantado. Se der, né? Se for possível, eu vou orar. Entendeu? Essa semana até que eu queria fazer um jejum. Mas eu não consegui. Mas tem que haver um esforço da nossa parte. Amém? Quer ver? Nós poderíamos até prosseguir mais um pouco nesse texto. Tá tremendo, né? Tá lindo. Mas vamos ver em Joel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Joel 2, versículo 12. Mas agora diz o Senhor: volte-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum e oração. Meu Deus. Amém? Como que nós precisamos voltar para Deus? Jejum e oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? É indispensável a palavra também. E é a palavra de Deus que vai nos levar ao jejum e oração. Que nós estamos ouvindo aqui, nós estamos meditando. Essa palavra ela fala, vai falando conosco, porque ela vai nos lavando, ela vai nos limpando. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 18? Ele nos gera. Ele nos gera. Amém? Quantos testemunhos, né, desse propósito da sala de oração? Quantos testemunhos, né? Olha, Deus trabalhou na minha vida. Deus, né, fez assim, assim. Meu Deus, que lindo, né? Tremendo, tremendo. Por quê? Porque Ele está nos gerando. Ele está tirando a gente do acomodismo. Ele está mexendo com a gente, porque você deixou. E a Bíblia diz, quando eu buscar a Ele de todo o meu coração, quando eu permitir que Ele trabalhe em mim. Então, Joel 2, vamos continuar um pouquinho mais em Joel 2? Volta novamente, Raquel, aí você prossegue um pouquinho mais. Agora diz o Senhor: voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Rasguem seus corações, e não apenas as suas roupas. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Amém? Rasgue os seus corações, não apenas as suas roupas. Né? Tem pessoas que se indignam, então na presença de Deus eles esperneiam e aí depois ainda dizem assim, ai meu Deus, já orei tanto, mas já orei tanto, já ouvi isso. Já ouvi a gente instruindo as pessoas, mas eu oro mais do que eu oro, entendeu? Pois é, e tem uma diferença, né? Tem uma diferença. A pessoa que rasga suas vestes, né?
ela vai viver com, às vezes pode até ficar chateada com Deus, porque Deus não ouviu ela. Mas Deus vai nos ouvir quando nós rasgamos o coração. Amém? É aquilo que a gente viu semana passada, né? Os três reinos: o reino do corpo, o reino da alma, né? E o reino do espírito. E é no reino do espírito. Lembra de Eliseu? Eliseu, ele não se conformou. Elias até chegou a dizer para ele: olha, fica aqui, Eliseu, né? Gilgal, Betel, ele ofereceu que Eliseu tinha outras coisas para fazer ali. Mas Eliseu buscou o melhor que ele queria de Deus. Ele queria uma intimidade maior e ele queria 2 vezes mais do que Elias tinha com Deus. Meu Deus, ai que homem de poder, né? Cheio do poder de Deus, que até o último milagre que aconteceu, né? Que a palavra de Deus nos mostra, né? O último milagre ele já tinha morrido, enterraram ele e os ossos dele, olha só, os ossos ali na terra ressuscitou pessoas, entendeu? Tremendo, né? Então nós podemos ver que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, se esforce, fica aqui essa palavra, se esforce pelo que vai te fazer crescer. Se me importa, eu me esforço. Então, se esforce pelo que vai te fazer crescer espiritualmente. Amém? Tiago 1, 17 e 18. Se esforce pelo que vai fazer você crescer. Amém? Efésios 4, 11 ao 16. Romanos 8, 28 ao 29. Fica aqui essa palavra, depois você medita aí nesses versículos, né? Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, lembra a palavra do Senhor nos diz, é comparado a um homem que constrói sua casa na rocha. Amém? Se organize, se esforce por aquilo que tem valor, que vai te trazer maior benefício. Hebreus 4:11. Deus disse: esforcemo-nos para que entremos no descanso de Deus. Entendeu? Não negligencie, para que a gente não entre na negligência, para que a gente não faça como Israel, né? Lá no deserto. Eles tinham Canaã para entrar, e aí eles relaxaram no deserto, ficaram no deserto. Então, nunca negocie o lugar da adoração. Amém? Ou seja, o lugar, né, da presença de Deus na sua vida. Como Marta, né? Queria negociar. Entendeu? Nunca negocie. Entendeu? Como Isaú, né? Pare e pense. Amém? Seja como Maria. Entendeu? Muitas pessoas hoje elas não compreendem. E aí elas vivem cegas, dormentes, dormem, entendeu? E acabam se encontrando no meio dos mortos, né? Como a palavra de Deus diz: levanta-te, desperta-te, dentre os mortos, entendeu? E aí não tem ninguém que consiga tirar ela ali desse lugar. Então, você, a pessoa, sou eu mesmo que tenho que decidir, querer, né? Sair do meio dos mortos. Amém? Glória a Deus. Não deixemos que outros afazeres, que outras coisas, né, nos roube do lugar da adoração. Romanos 12, versículo 2, versículo 1 e 2. Lute pelas coisas que não perecem. Buscai as coisas do alto. Deus abençoe. Ficam com Deus. Um abraço para todos, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra, amém? Com milhares e milhares de pessoas. Glória a Deus.